Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui juntos novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Tem sido sempre um privilégio para mim dedicar parte do meu tempo para compartilhar a lição com você, saber que de alguma maneira tem sido um adendo, algo a mais, para que você entenda a importância de estudar a lição da Escola Sabatina. Por isso, amigo, para que você entenda a importância de estudar a lição, é preciso que você tenha também a lição na sua casa. Por isso, não deixe de fazer sua assinatura da lição da Escola Sabatina, tá bom? Por quê? Porque estudando a lição da Escola Sabatina diariamente, o meu tempo com Deus, eu estudo a Palavra de Deus. E ao estudar a Palavra de Deus, eu estou buscando um crescimento em Cristo Jesus. Amém? Os vídeos aqui enviados são, na verdade, algo a mais, para que você possa realmente aprender ainda mais essa lição maravilhosa que estamos estudando mais um trimestre. Amém? Fico muito feliz em receber mensagens, muito feliz em saber que esses vídeos têm chegado também a diferentes lugares, pessoas não da mesma fé nossa, pessoas que estão buscando um crescimento em Cristo Jesus, pessoas da mesma fé, diferentes cidades, diferentes estados, até mesmo país. E eu fico muito feliz em saber que esse pequeno vídeo, ele serve, na verdade, como um auxílio para você buscar cada vez mais servir ao nosso Deus e buscar esse crescimento em Cristo Jesus. Amém? Nós chegamos à lição de número 2 desse último trimestre de 2025. E a lição de número 2, ela traz um título muito interessante, aonde nos traz assim: surpreendidos pela graça. Surpreendidos pela graça. Talvez realmente esta seja a expressão mais coerente ao falarmos sobre a graça. Isso mesmo. O autor até coloca uma frase para nós refletirmos, onde ele diz assim: quantas vezes repetimos os mesmos erros? Isso mesmo. Quantas vezes pedimos perdão para Deus e passa o tempo e voltamos a cometer o mesmo erro. Mas quando confessamos os nossos pecados a Deus, se voltamos a Ele, Ele é um Deus que nos salva, porque essa é a graça de Deus que nos surpreende. Em outras palavras, não importa quão longe você tenha ido, talvez eu esteja falando com alguém que neste momento está pensando: pastor, eu fui muito longe, não tem mais solução para mim, eu não consigo mais voltar. Sim, você consegue, mas não com suas próprias forças. Entenda, o Deus da graça é aquele que te dá fé, é aquele que te dá coragem, como estudamos na primeira lição. É aquele que vai te capacitar, te dar sabedoria para que você volte. E não importa o que você tenha feito, se hoje você se voltar a este Deus e clamar por socorro, Ele vai te ajudar. Porque o nosso Deus é o Deus da graça. O nosso Deus é o Deus que quer salvar a todos. Isso mesmo. João diz que Deus enviou o seu único filho a este mundo para que todo aquele que nele crê, ou seja, não é apenas para alguns, mas para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, eu procurei um texto dela para refletir dentro do título da lição dessa semana. No livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim: a graça de Cristo é um elemento transformador. Quando acolhida no coração, expulsa o mal. Não pode haver salvação sem a graça. E ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus. Em outras palavras, sim, o Deus da graça, Ele pode te salvar. Ninguém é tão pecador que não pode encontrar a graça de Deus, a justiça de Deus, a pureza de Deus em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. A lição dessa semana nos traz um verso para memorizar que nos leva a refletirmos numa personagem que
que iremos tratar durante a semana. E é interessante que estamos estudando o livro de Josué, mas essa personagem é relatada no Novo Testamento. Que interessante, né? E por que ela é relatada no Novo Testamento? Porque é uma personagem que ficou marcada dentro da história. Alguém que estava realmente muito distante de Deus, muito longe de Deus, mas que ouviu sobre esse Deus, entendeu o Deus verdadeiro e se voltou a este Deus e ficou marcada dentro da história. Sim, dentro da genealogia de Cristo, essa personagem faz parte da história. Amém? Louvado seja Deus. De quem eu estou falando? Raabe. Por isso, o livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 31, diz assim: pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Amém? Louvado seja Deus por isso. Ou seja, o verso nos leva a um episódio muito interessante da história, aonde a fé de alguém com um passado pecaminoso é relatado como que ela era prostituta, ou seja, um passado pecaminoso, mas uma fé de alguém, mesmo com um passado pecaminoso, é destacado dentro da história. Amém? Por isso, querido amigo, querida amiga, não importa o que você tenha feito, o importante é que neste momento você se volte para Deus. Volte para os braços do Pai e entenda que Ele pode te salvar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a lição de domingo? Lição de domingo, ela vai trazer o título Segunda Chance e nos leva a estudar o livro de Josué, capítulo 2, também o livro de Números, no capítulo 13 e também o capítulo 14. Livro de Josué e também o livro de Números, onde nos traz agora um paralelo de algo que acontece em Números e que também acontece agora com Josué. Algo que aconteceu com Moisés, onde Moisés envia os espias, inclusive Josué e Caleb, e agora Josué também fazendo o mesmo, enviando espias. Porém, há algumas semelhanças, mas também há algumas diferenças. E alguns pontos bem importantes. Primeiramente, entendemos que a verdade é que Josué, ele aprende com o passado. Nós podemos dizer assim. Ele mostra também que fé não anula planejamento. Então, é alguém que busca um planejamento para que possa realmente alcançar os objetivos a qual Deus revelou que eles iriam alcançar. Mas ele busca fazer a parte dele. Por isso, ele busca planejamento, mas também, claro, com fé. Um outro ponto importante é nós entendermos que talvez o ponto-chave relacionado a Josué é que ao enviar os espias, ele os envia para trazer uma informação e não opinião. Isso mesmo. Josué envia para trazer informação e não opinião. E esse ponto realmente é muito importante nós entendermos. Sim, eu compreendo que Josué ele aprende com o passado e alguns pontos são diferentes do que acontece com Moisés. Quer ver um exemplo? Olha só, ele envia secretamente. Já quando nós vamos em Números, no capítulo 13, você vai ver que havia conhecimento de todo o povo quando os espias são enviados. Já Josué envia agora secretamente. Um outro ponto interessante é que Josué envia apenas 2 homens. Isso mesmo. Enquanto no episódio passado com Moisés, Moisés envia muitos, trazendo então, de certa maneira, muitas opiniões. E aqui há algo muito importante. A verdade é que possivelmente Josué não está querendo enviar muitas pessoas para que não venham muitas opiniões e uma delas, se vier com opinião equivocada, o que vai acontecer? Uma maçã podre, ela estraga o resto. Por isso, uma maçã podre deve ser sempre tirado do lado das maçãs boas, porque senão uma maçã podre estraga o resto. E possivelmente é exatamente isso que Josué está fazendo. Ele envia apenas 2 em sigilo para que não venham então muitas opiniões,
porque o que na verdade Josué quer é informação e não opinião. Amém? Louvado seja Deus e que nós possamos também aprender com este ponto muito importante dentro da história. O autor da lição também, falando sobre segunda chance, ele faz também um paralelo com o Evangelho de João, no capítulo 18, falando a respeito de Pedro. E esse ponto é muito importante nós entendermos em João, capítulo 18, e também no capítulo 21. Esse contexto de uma segunda chance que acontece para o povo hebreu também acontece com Pedro. E esse ponto é bem interessante nós notarmos esse paralelo, esse Deus da graça que realmente quer salvar a todos. E é muito interessante nós notarmos esse ponto relacionado com Pedro. Israel, ele recebe uma nova oportunidade depois de 40 anos. É isso que acontece agora com o povo que é libertado da escravidão do Egito, o povo hebreu, e após agora 40 anos eles recebem uma nova chance. E agora não mais com o líder Moisés, agora com o líder Josué, eles poderiam então alcançar a terra prometida. Já Pedro, ele recebe logo depois de negar a Jesus. E logo depois de negar a Jesus, Jesus olha para Pedro. E Jesus naquele momento o ama. E ali, na verdade, Jesus já estava dando uma segunda chance para Pedro, mostrando que não importava que ele tinha negado a ele, o que importava é que Jesus o amava e que ele precisava realmente se arrepender. Mas dentro do contexto, especialmente estudando, essa segunda chance ela vem para Pedro agora, quando Jesus, após ressuscitar, aparece para Pedro, aparece para os discípulos, e ali Jesus, ele pede para Pedro apacentar as suas ovelhas. E isso nos mostra que a graça, ela não anula a disciplina. E esse ponto é muito importante, porque sim, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, mas a graça não anula a disciplina. Deus, ele precisa consertar, o pecador precisa se arrepender. E para se arrepender, ele precisa entender o que é pecado, ele precisa entender quais são as instruções de Deus e buscar então seguir as instruções de Deus. E uma vez agora seguindo as instruções de Deus, ele recebe então novamente o perdão de Deus, porque a graça de Deus quer salvar a todos. Amém? Louvado seja o nosso Deus por esse ponto tão importante, aonde o Senhor é um Deus de segunda chance. Ou seja, se você errou, entenda, é momento de você se voltar para Deus, porque Deus quer te salvar. Mas não significa que você deve continuar fazendo as coisas erradas. Você deve se arrepender e aí Deus te dá uma segunda chance. Entenda, Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o teu coração. Deus sabe se realmente há um arrependimento e se realmente essa confissão dos pecados realmente são sinceras. Mas se ela for insincera, entenda, Deus te perdoa, porque essa é a graça de Deus, a qual o autor sabiamente coloca como surpreendidos pela graça, aonde realmente às vezes não entendemos, mas essa é a graça de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E aqui permita-me fazer uma aplicação. Hoje Deus pode estar nos conduzindo de volta para servir outra vez a este Deus Todo-Poderoso. Aliás, essa segunda chance é o amor divino para cada um de nós. Agora você precisa aceitar realmente servir a este Deus ou continuar fechando seus ouvidos para a voz de Deus, para a palavra de Deus. Que você possa optar pela primeira questão, realmente aceitar, ouvir a voz de Deus e buscar seguir as instruções dadas por esse Deus para você e para mim. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, valor em lugares inesperados, nos leva a estudar o livro de Josué, capítulo 2, também Hebreus, capítulo 11, também Tiago, capítulo 2, e esses textos vai nos falar a respeito de Raabe. Raabe era uma personagem, foi uma personagem dentro da história da cidade de Jericó,
onde era uma cidade fortificada. E é interessante que era realmente uma cidade vigiada. E você conhece a história. Josué então envia 2 espias a essa cidade, e por essa cidade ser uma cidade vigiada, você percebe que quando os espias eles entram dentro da cidade, o rei já fica sabendo. E por esse motivo, Raabe então entra dentro da história como uma personagem que agora esconde esses espias para que eles não sejam mortos ali pelo povo de Jericó. É interessante nós notarmos esse ponto. E é nesse contexto, então, que surge essa personagem chamada Raabe. Ao dizer, bem sei que o Senhor vos deu a terra. Ou seja, Raabe, ela está demonstrando uma fé ativa. Raabe, ela está demonstrando que reconhece a soberania de Deus. E ela não apenas reconhece, ela não apenas diz para os espias, eu vou orar por vocês, mas ela demonstra uma fé ativa, ela esconde os espias. É interessante nós notarmos este ponto. Sim, o justo viverá pela fé, mas a fé sem obras é morta. Amém? Que nós possamos compreender este ponto, uma fé ativa, uma fé que realmente demonstra que confia em Deus, através das nossas atitudes. Amém? Louvado seja Deus, porque isso nós percebemos claramente em Raabe. Raabe era uma meretriz, isso é uma forma de claramente nós exaltarmos o nome de Deus. Isso mesmo, porque Raabe era uma meretriz, mas nos mostra um Deus que pode salvar quem quer que seja, em qualquer lugar, se essa pessoa realmente se voltar ao nosso Deus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por este ponto tão importante dentro da história. Uma fé imperfeita, mas aceita, porque a graça de Deus é perfeita e Deus vai realmente transformando a pessoa a cada dia. Isso é um crescimento em Cristo Jesus. É interessante nós notarmos que Hebreus 11, verso 31, e o autor aqui coloca, confirma que a fé de Raabe em proteger os espias em vez de escolher se apegar a uma cultura pecaminosa, ela claramente está oferecendo hospedagem aos 2 espias israelitas e por dar instruções sobre como retornar por uma rota segura, ela está colocando realmente uma fé agora ativa. E o Senhor então usou o que era bom em Raabe. E esse ponto é muito importante nós entendermos, porque Raabe, ela demonstrou fé e coragem, mas o seu método, se você for estudar a história, você vai ver que ela mente para o povo, dizendo que os espias não estão ali. Esse método que Raabe, na verdade, usou, não é justificado por Deus e nem aprovado. Este ponto é muito importante nós entendermos, porque nós vemos claramente um registro falando o que ela fez, mas não uma aprovação, ok? Ou seja, eu não devo pecar para tentar fazer o bem. Raabe fez isso. Deus coloca o registro através do profeta quando escreve a palavra de Deus. Mas Deus não aprova este ato. Mas, mesmo assim, Deus salva Raabe. E por que Deus salva Raabe? Porque Raabe, na verdade, era alguém que estava conhecendo a respeito de Deus. Ela precisaria ainda crescer em Cristo Jesus. Ela era, de certa maneira, como se fora uma recém-nascida. Ouviu agora sobre Deus e precisaria agora cada vez mais crescer em Cristo Jesus. E ela estava realmente crescendo em fé e em graça. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, novo compromisso, nos leva a estudar o livro de Josué, capítulo 2, e também Êxodo, capítulo 12. Josué, capítulo 2, e também no livro de Êxodo, capítulo 12, onde em Êxodo você vê o contexto do sangue servindo ali como sinal nas casas. Aquele episódio que cairia então a praga sobre o povo
egípcio, e Deus então ali naquela praga destruiria então o primogênito de cada lar. Mas na casa dos hebreus não assim seria, se eles seguissem então os princípios estabelecidos por Deus, onde um deles era o sangue do cordeiro passado então nos alumbrais da porta. E é interessante que há um paralelo agora acontecendo exatamente dentro do livro de Josué, no capítulo 2, onde agora acontece o cordão escarlate de Josué capítulo 2, era, de certa maneira, o eco do sangue pascal de Êxodo capítulo 12. Isso mesmo. E aqui você percebe claramente algo muito importante dentro da história, onde Raabe creu na promessa antes de ver a vitória. E por isso, então, ela coloca o cordão escarlate, porque ela creu na promessa antes da vitória. Ela creu no Deus verdadeiro. E isso realmente é fé. Ela sabia que o Deus do povo hebreu iria salvá-la. E por isso ela segue as instruções de Deus. Ela não apenas tem fé, mas ela tem uma fé ativa, seguindo então as instruções dadas então pelos espias, que são instruções então que Deus ali de certa maneira queria que ela também seguisse. O cordão de escarlate era o símbolo da fé que se manifesta então em ação. Esse ponto é muito importante. O autor coloca aqui sabiamente dizendo assim: o acordo de Raabe era muito claro, vida por vida e bondade por bondade. O termo hebraico hesed, geralmente traduzido como misericórdia ou amor leal, possui uma riqueza de significado que é difícil de se expressar em uma só palavra em outras línguas. Refere-se especialmente à lealdade que existe dentro de um relacionamento de aliança, mas também transmite as ideias de fidelidade, misericórdia, benevolência e bondade. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. E você vê então esse paralelo dentro de Êxodo capítulo 12 e também Josué capítulo 12. Em Êxodo 12 você vê, por exemplo, o sangue do cordeiro na porta das casas, você vê a casa marcada, você vê ela protegida do anjo destruidor e, consequentemente, você vê as pessoas então permanecendo dentro da casa, e isso seria a condição de vida, aquele sangue passado nos alumbrais da porta e elas permanecendo então dentro da casa com uma condição de vida. E isso claramente era um ato de fé, uma obediência ao plano, ao comando divino. Já quando você vai em Josué capítulo 2, você vê esse paralelo. Você vê um cordão de escarlata na janela, você vê o sinal da fé acontecendo também a respeito de Raabe, agora colocando esse cordão de escarlate na janela. Você vê que ela, ao fazer isso, elas estavam sendo protegidas agora do exército de Israel, não do anjo destruidor, mas do exército de Israel. E você vê então ela ficar dentro da casa, esse refúgio seguro, essa condição de salvação e essa perseverança na aliança, uma obediência às instruções dos espias, ou seja, uma fé demonstrada em ação. Amém? Ou seja, ao olhar para Raabe, nós vemos uma fé demonstrada em ação, da mesma maneira que aconteceu com o povo hebreu na praga, aonde o primogênito seria morto, aonde eles seguem as instruções claras estabelecidas por Deus, e assim então eles são protegidos daquela praga. Exatamente acontece com Raabe. Raabe tem fé, mas ela segue as instruções de Deus, e por isso é uma fé em ação. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Lição de quarta-feira, valores conflitantes. Raabe, ela era uma mulher cananeia. Esse ponto é importante nós frisarmos, que demonstra fé e oferece uma proteção aos espias. Agora, a lição ela vai trazer um paralelo com Josué capítulo 9, um paralelo de Raabe com Josué capítulo 9, onde você percebe algumas semelhanças, mas claramente algumas diferenças também. Em Josué capítulo 9 vai falar sobre os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas, pastor? Era um povo que, temendo a destruição,
engana Josué, os príncipes de Israel, para fazer uma aliança de paz com o povo de Israel. E por isso eles enganam o povo de Israel, ao contrário de Raabe. Raabe era uma cananeia que demonstra fé e oferece proteção aos espias, ok? Esse ponto realmente é bem interessante nós notarmos. Primeiramente, vamos ver algumas diferenças também. As diferenças é Raabe, ela tem uma fé genuína em Deus, honestidade, confissão de fé, protege os espias e tem uma inclusão espiritual em honra. Já os gibeonitas, você vê que eles têm medo, eles têm autopreservação, eles buscam engano, disfarce, enganam os líderes e claramente tem essa submissão e serviço dentro da história do povo gibeonitas. Algumas semelhanças, ambos ouvem sobre as obras poderosas de Deus, você vê isso em Josué capítulo 2, verso 9 e 10, e também em Josué capítulo 9, verso 9. Ambos também buscam livramento da destruição, você vê isso em Josué capítulo 2, verso 12 ao 13, e também Josué capítulo 9, verso 6. E ambos obtêm salvação, mas as diferenças são: um obedeceu e o outro, na verdade, foi desonesto. E por serem desonestos, obtêm a salvação, mas uma continuidade na sua história, não como de Raabe, não como uma personagem que vem fazer agora parte da genealogia de Cristo, mas sim agora os gibeonitas são agora submersos e ao serviço ao povo hebreu, ok? Esse ponto é bem interessante nós notarmos, porque, aliás, o que nós fazemos nessa terra, nós iremos colher. O que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos o bem, colhemos o bem. Se plantamos o mal, colheremos o mal de certa maneira. Porque, aliás, a graça de Deus também tem a justiça de Deus. E ambas andam juntos. Amém? Quinta-feira, graça surpreendente, onde graça nos mostra agora novamente dentro deste contexto com os gibeonitas, nos mostra que apesar da mentira dos gibeonitas, Josué não os destrói e lhes dá vida em função dentro do culto de Deus. E claramente você vê então a justiça acontecendo, aonde Josué não ignora o pecado deles. Não é isso que Josué está fazendo, mas Josué reconhece os erros e estabelece consequências justas ao povo gibeonitas. E claramente agora eles seriam rachadores de lenha e tiradores de água e não teriam então esse poder autônomo. E claramente então eles colhem pela consequência de tentarem enganar o povo de Deus. E esse ponto é muito importante nós realmente entendermos. Quando nós olhamos para esse ponto, nós precisamos entender essa graça de Deus, mas também essa justiça de Deus. É importante nós notarmos, e o autor aqui coloca sabiamente, que o propósito final de Deus não é punir os pecadores. Aliás, Deus quer salvar, e por isso Deus morreu por todos. Deus quer salvar, mas Ele quer vê-los se arrependerem e conceder-lhes sua misericórdia. Permita-me fazer uma aplicação dentro deste ponto aqui especificamente. Nós precisamos de líderes como Josué. Nós precisamos ser como Josué. Isso mesmo, nós precisamos ser firmes na verdade. Isso mesmo, nós precisamos estar cheios da graça de Deus. Nós precisamos manter a palavra. Nós precisamos entender que nós precisamos transformar erros em oportunidades de redenção. Amém? Então, se alguém fez algo errado, como líderes, que nós possamos aprender com Josué e aprender que precisamos transformar erros em oportunidades de redenção e, consequentemente, de salvação. Amém? Louvado seja Deus por isso. E permita-me encerrar com a lição de sexta-feira, aonde nos diz o seguinte: após o relato de Raabe e os espias, a Bíblia não menciona até que seu nome surge novamente na genealogia de Jesus.
Ela se casou com Salmão, da tribo de Judá, tornando-se mãe de Boaz e sogra de Ruth, outra mulher notável. Por meio de sua fé em Deus, a prostituta de Jericó, condenada à destruição, tornou-se um elo significativo na linhagem real de Davi e antepassada do Messias. Isso é o que Deus é capaz de realizar por meio da fé, mesmo que seja apenas do tamanho de um grão de mostarda. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque sim, Deus quer fazer de você também alguém que possa estar marcado dentro da história. Talvez não marcado como Raabe, aonde nós hoje estamos falando sobre ela, mas Deus quer fazer de você a diferença na vida de pelo menos algumas pessoas. Pode ser sua família, pode ser no seu bairro, pode ser na sua cidade, no seu país ou no mundo inteiro. Eu não sei qual é a influência que Deus pode usar através de você ao mundo, mas o que eu sei é que você pode fazer a diferença, pelo menos na vida de uma pessoa. Amém? Assim como Raabe fez a diferença na vida de muitos, e hoje estamos falando sobre ela. Deus quer fazer de você também, para que você faça a diferença na vida de alguém. E por isso precisamos então seguir o exemplo de Raabe. Mesmo entendendo que muitas vezes erramos, precisamos se voltar para este Deus e confessar nossos pecados a Ele e buscar ter fé neste Deus, mas uma fé em ação, uma fé ativa, que possamos orar, mas também dar o nosso braço para ajudar, que possamos clamar a Deus em joelho, sim, mas que possamos também nos levantar e ir atrás daqueles que precisam conhecer sobre o Deus verdadeiro. Amém? Isto é fé em ação. E por isso Raabe ficou marcado dentro da história. Amém? Louvado seja o nosso Deus por isso. Amém? Vamos orar comigo? Feche seus olhos, Pai querido. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estudarmos a palavra de Deus. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos purifique e que o Senhor nos faça entender que precisamos se voltar a Ti e nos preparar a cada dia para um dia estar contigo no céu. Nos ajude, ó Pai, a crescer em Cristo Jesus. Nos ajude a ter realmente fé, uma fé ativa, uma fé em ação. Uma fé que é demonstrando, seguindo as suas instruções, a qual o Senhor nos deixou através da Tua palavra. Uma fé que é demonstrada através do amor a Deus, através do amor ao próximo. Uma fé aonde buscamos realmente ações para demonstrar que realmente o aceitamos de todo o nosso coração. E muito obrigado, Senhor, por Tua maravilhosa graça. Porque sim, entendemos que todos nós somos pecadores. E se não fosse por Ti e pela Tua graça, nós não seríamos salvos. Então nos ajude, ó Pai, a andarmos ao Teu lado, a buscarmos seguir sempre a Tua vontade. Nos capacita para fazermos a diferença no mundo, assim como Raabe fez dentro da história. E por isso hoje estamos estudando também sobre ela. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Em nome de Jesus. Amém.